Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você não está assistindo essa aula daqui, tá? Mas essa aula daqui é sobre a parte de interações medicamentosas, tá bom? Segundo a definição da própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária aqui do Brasil, a interação medicamentosa nada mais é do que uma resposta farmacológica clínica à administração conjunta de dois ou mais fármacos que vão causar efeitos diferenciados, tá, sobre o organismo do indivíduo. E esses efeitos podem resultar no aumento ou na diminuição dos efeitos, havendo aqui a promoção e o aparecimento de doenças, de novos efeitos e principalmente o aparecimento aqui de as reações adversas. Além disso, as principais interações que nós observamos aqui são de vários tipos. Podem ser interações entre o princípio ativo com o princípio ativo, seja de dois fármacos, pode ser de um fármaco, seja de um princípio ativo com alimentos, pode ser do princípio ativo, seja do fármaco com as substâncias químicas. Tá? Enfim, nós temos diversos tipos de interações aqui. Tá? Simplificando, então, dessa maneira, o conceito que a Anvisa dá para interações medicamentosas, nós observamos que a interação medicamentosa ela ocorre quando ocorre o efeito de uma droga, tá? De um fármaco, tá? Pela ação de um outro fármaco. E quanto maior for o número de fármacos envolvidos que o paciente receber, maior é a possibilidade desse indivíduo apresentar essa interação medicamentosa e produzir diversos tipos de efeitos, sendo que os dois principais efeitos são o quê? Efeitos benéficos e efeitos prejudiciais à terapia que ele está sendo submetida. Sendo que nos efeitos benéficos, ele pode melhorar a eficácia terapêutica aqui, tá? Melhorar a eficácia terapêutica e reduzir o aparecimento de reações adversas, como também no efeito prejudicial, ele pode aumentar os efeitos farmacológicos ou antagonizar esses efeitos a ponto de anular aqui o efeito terapêutico. Dentre as interações medicamentosas, o principal fator que está associado é o fator que está relacionado ao paciente, aonde as características desse paciente podem fazer com que o aparecimento dessas interações se torne exacerbadas ou não, como, por exemplo, o estado patológico desse paciente, ou seja, paciente que apresenta alguma doença, paciente que apresenta alguma disfunção renal ou hepática, a própria presença de deficiência de ligações a proteínas plasmáticas faz com que favoreça o aparecimento das interações, o próprio pH urinário, fatores alimentares, idade avançada e alterações que estão relacionadas à microbiota intestinal fazem também e corroboram também aqui para o aparecimento dessas interações. Por isso, para que a interação ocorra, ela é classificada de acordo por três tipos. Primeiro, em relação ao preparo, em relação à farmacocinética e em relação à farmacodinâmica do fármaco. Por isso que os mecanismos que estão envolvidos nesse processo interativo para o aparecimento das interações, tá? Elas são predominantes na fase farmacológica, em que ocorre, tá? O quê? Parte farmacêutica, interação farmacêutica, a interação farmacocinética, e a interação farmacodinâmica aqui. Cada uma dessas interações, ela tem os seus conceitos e definições, como na questão das interações farmacêuticas, tá? Ela ocorre principalmente por uma incompatibilidade dos fármacos antes da administração. Já nas interações farmacocinéticas, ocorre uma alteração na velocidade e na extensão dos processos de absorção, distribuição e biotransformação e excreção dos fármacos com outro fármaco. E nas interações farmacodinâmicas, ela ocorre através de alterações nos sítios de ligação entre o fármaco e o seu receptor, havendo modificações no efeito desejado. Por conta disso, o primeiro que nós estudaremos são as interações farmacêuticas, que são interações que são do tipo físico-química, quando ocorre quando dois ou mais fármacos são administrados ou numa mesma solução, ou numa mesma mistura presente no recipiente, havendo o quê? Havendo uma inviabilização da terapêutica clínica. E essas interações, elas podem, e elas ocorrem extracorpóreas
podem durante o preparo e administração dos fármacos, havendo aqui incompatibilidade. E essas incompatibilidades elas podem ser vistas, tá, através de precipitações, de turbações, mudanças de cor e que possam levar também à inativação do princípio ativo do fármaco. E por conta dessas interações farmacêuticas, nós podemos ter vários resultados, como principalmente diminuição da atividade de um ou mais fármacos originais, inativação de um ou mais fármacos originais, formação de compostos de metabólitos tóxicos inativos ou até inócuos também nós podemos ter. Pode haver um aumento na toxicidade de um ou mais fármacos e pode também ter o aparecimento de características organolépticas aqui, que pode ser desde mudança na cor, na turvação e a formação de precipitado aqui. Só que dentro das interações farmacêuticas, a principal alteração que a gente vê por conta dessas interações farmacêuticas são que a incompatibilidade entre as substâncias. Existem diversos tipos de substâncias, diversos tipos de fármacos que podem, quando associados, ter interações durante o seu preparo, causando precipitações e até inativações, como é o exemplo do diazepam, quando ele é colocado em soro fisiológico, que causa precipitação por ele ser um sal. A própria questão da interação da penicilina com a endocortisona, que é um anti-inflamatório aqui, tá? Ele inativa a ação da penicilina. Também observamos alguns fenômenos, como no caso da dissorção e da relação, tá? Que no caso da dissorção, nós observamos que ocorre uma maior adesão das moléculas superficiais, principalmente de preparações sólidas, aqui, gerando complexos que reduzem aqui a absorção desse fármaco. E na relação, tá, nós observamos que os fármacos apresentam grupamentos funcionais, principalmente grupamentos funcionais que são ionizáveis aqui, que formam um complexo quelado com íons metálicos que podem estar presentes na mucosa gastrointestinal, tá, fazendo com que haja uma maior degradação por parte desse fármaco. É o que ocorre principalmente na interação do leite, tá, com alguns antiácidos e antibióticos aqui. Já no segundo tipo, são as interações farmacocinéticas, que elas são vistas, tá, durante o processo de cinética desse fármaco, havendo uma mudança no perfil do fármaco no nosso organismo. E elas podem ser baseadas de acordo com mecanismos, de acordo com os mecanismos que estão inseridos em cada processo da farmacocinética. Como, por exemplo, no caso da absorção, nós observamos que pode haver desde alterações no pH, tá, do pH no fármaco, do próprio pH do meio que vai ser absorvido, até alterações na motilidade gastrointestinal, alterações na função da mucosa ou também na flora bacteriana. No processo da distribuição, principal deles é a alteração ao comportamento, a ligação às proteínas plasmáticas. O fármaco pode não estar ligado totalmente à proteína plasmática, fazendo com que ele fique mais tempo aderido na fase tecidual. Na biotransformação, nós observamos aqui que pode ocorrer desde uma indução enzimática, uma inibição enzimática, fazendo com que esse fármaco seja mais rapidamente biotransformado ou não. E na excreção, pode estar envolvido, pode estar havendo uma alteração aqui no processo de excreção do fármaco, sendo que os principais deles é a filtração glomerular e a secreção tubular ativa, aonde podemos observar que há uma mudança no alterador, pode levar a mudanças na alteração do pH urinário, como também do fluxo urinário aqui. Desta forma, nós iremos conversar com cada um desses processos, sendo que o primeiro deles, é o processo da absorção, que consiste na passagem do fármaco do local de sua administração até os tecidos. E esse grau de absorção, tá, ele é decisivo principalmente para a concentração que irá chegar, da concentração do fármaco que irá chegar no sangue. Tá? Além disso, nós observamos que alguns fatores como fluxo sanguíneo, motilidade, pH, dieta, tá? E até o tipo de formulação farmacêutica pode interferir na absorção. É o que ocorre com alguns tipos de antibióticos, como o caso das tetraciclinas, das sulfas, quando eles interagem com alguns tipos de contraceptivos orais, que eles diminuem a área o tempo de absorção desses contraceptivos orais e ele não consegue atingir o seu efeito farmacológico. Além disso, a própria idade e
tá? E o estado patológico que o paciente possa vir apresentar pode ocasionar alterações na fisiologia do gastrointestinal. Tá? Idade avançada pode haver uma diminuição na taxa de secreção ácida e um aumento do pH. A própria presença daqui de cirurgias, de procedimentos cirúrgicos, tá? Principalmente no trato gastrointestinal, pode levar a uma diminuição na área de absorção. Pacientes soropositivos, tá? Nós observamos que há uma diminuição na secreção ácida e com isso um aumento no pH gástrico, fazendo com que alguns fármacos não sejam totalmente ionizados e tá? E eles não consigam ter seu efeito farmacológico manifestado. Já na distribuição, tá? Onde nós verificamos que a capacidade desse fármaco se desligar à proteína plasmática, nós observamos que alguns fármacos competem pela ligação à proteína plasmática, fazendo com que outros fármacos não consigam se ligar a essa proteína plasmática e fiquem mais tempo circulando no organismo ou fiquem aderidos ao tecido, tá? Demorando para realizar seu efeito farmacológico. É o exemplo do AS com naproxeno, que a gente observa que o AS compete em maior quantidade com as proteínas, está fazendo com que o anti-inflamatório, que é o caso da naproxeno aqui, fique mais tempo presente no nosso organismo. Já na biotransformação, o principal efeito das interações farmacocinéticas no processo de biotransformação são dois. O primeiro deles é a inibição enzimática, que leva uma taxa, ou seja, leva uma redução na taxa de metabolização dos fármacos, com isso acarretando uma lentidão no processo de biotransformação desses fármacos, tá? Além disso, pode haver um atraso, ou seja, um maior tempo de ação farmacológica de alguns fármacos, tá? Como no caso da interação da ciprofloxacina com a glibenclamida, que a ciprofloxacina causa uma inibição aqui com esse agente que é utilizado para diabetes, tá? Levando uma inibição enzimática. Já na indução enzimática, diferentemente, há um aumento na velocidade, ou seja, na taxa de biotransformação dos fármacos aqui, podendo levar a um aumento na toxicidade. Tá? E a gente observa que algumas classes farmacológicas podem ser indutoras enzimáticas, tá? E podem estar presentes em vários compostos, sejam eles tóxicos ou não, como no caso, tá, do alcatrão que a gente encontra na fumaça do cigarro, que quando pacientes que são tabagistas e quando fazem uso de determinados tipos de medicamento, eles podem levar a um aumento na taxa de biotransformação e reduzir os níveis plasmáticos desses fármacos. Um outro exemplo é o caso dos barbitúricos com a varfarina. O barbitúrico consegue induzir a ação da varfarina com anticoagulante, fazendo com que os níveis plasmáticos desse anticoagulante diminuam no organismo do indivíduo. E por último, nós temos a excreção, onde nós observamos que a maioria dos fármacos eles são excretados, são eliminados pelos rins, e o que nós observamos muito dentro das interações farmacocinéticas é a alteração no pH urinário, que pode interferir principalmente no grau de ionização de fármacos que podem ser ou de caráter ácido ou básico, ou seja, um ácido fraco, uma base fraca, afetando assim a resposta farmacológica. Além disso, fármacos que nós observamos, fármacos que a gente observa que são de características básicas em pH ácido, na urina estiver ácida, o que nós observamos? Que ele se torna facilmente ionizado e ele vai ser facilmente excretado. Da mesma forma, que é o inverso que a gente observa também, que fármacos que são ácidos aqui em pH básico, tá? Quando eles são excretados pelos túbulos proximais, eles conseguem ser facilmente excretados. Um exemplo para alguns tipos de intoxicação, quando a gente quer eliminar o fármaco ou agente tóxico do organismo, a gente alcaliniza aqui, a gente coloca um pouco de bicarbonato de sódio para aumentar aqui, tá, a excreção de certos fármacos que se ligam a ele, principalmente nos casos de intoxicação por barbitúricos.
E nas interações, e por último, nós temos as interações farmacodinâmicas aqui. Dentro dessas interações farmacodinâmicas, há uma competição pelo sítio de ação e pelos receptores que neles estão presentes. Com isso, nós observamos que a ação dos fármacos está envolvida não somente nesses receptores, como também nas enzimas que estão presentes nos locais alvos, havendo aqui um efeito cinético ou até antagônico entre ambos os fármacos aqui. Além disso, a relação entre o fármaco e o receptor, ele pode ser influenciada pela presença de outros fármacos, causando um aumento no efeito ou até uma inibição e uma anulação dos efeitos por conta desses dois efeitos, respectivamente. E dentro das principais tipos de interações farmacodinâmicas, nós temos o efeito aditivo, o efeito cinético e o efeito antagônico. O efeito aditivo nada mais é do que uma somatória da resposta farmacológica de dois fármacos ou mais, como no caso do álcool, quando interage com o barbitúrico, pode aumentar aqui o efeito depressor, potencializando esse efeito depressor, levando o paciente ao coma. Já no efeito cinético, nós observamos que a resposta farmacológica de um fármaco é maior do que a outra, ou seja, há uma intensificação do efeito farmacológico de um fármaco sobre o outro. No caso, isso a gente observa muito na ação cinética de algumas classes de antibióticos, como também na questão do efeito antagônico, que nós observamos que há uma resposta diminuída de um fármaco sobre o outro, havendo bloqueio, até mesmo inativação da ação farmacológica, do efeito farmacológico de um fármaco. É o que a gente observa em algumas classes de fármacos beta-adrenérgicos, quando interagem com fármacos beta-bloqueadores, que esses beta-adrenérgicos, eles inibem a função bloqueadora desses fármacos. E, pessoal, era isso que a gente tinha que conversar sobre a parte de interações farmacológicas, tá? Lembrando que esse já é o penúltimo capítulo nosso do conteúdo programático, tá? Semana que vem nós já encerraremos o conteúdo nosso e já começaremos as aulas, os exercícios de revisão, tá? Para a segunda verificação de vocês. Amanhã teremos aula, tá? Para encerrar a revisão de receptores farmacológicos, que é a parte de interação fármaco-receptor. Tá bom? Até amanhã. Tenham um bom dia a vocês.